Vamos voltar a conversar com a Débora Lopes, direto de Itanhaém. A prefeitura está fazendo uma fiscalização lá na praia, em que a mulher morreu depois de ser atropelada por uma charrete, uma situação dramática. E aí a gente já flagrou até uma viatura passando por aí da GCM, né, Débora? As pessoas estão observando esse trabalho de perto. O que mais deve acontecer? Conta pra gente aí com detalhes agora se a prefeitura vai permanecer com esse serviço de fiscalização, porque não adianta nada fazer uma semana depois que acontece um caso desse e deixar a praia deserta novamente. Então, esse serviço deve ser mais frequente daqui para frente, né, Débora? Com certeza, Lê. A fiscalização foi intensificada após essa tragédia, né, que vitimou essa turista de 37 anos. Ela pedalava aqui próximo ao mar quando foi atropelada por uma charrete puxada por um cavalo e que, segundo testemunhas, estaria apostando corrida com outra charrete. Essa fiscalização acontece em toda a faixa de areia aqui de Itanhaém. São 27 quilômetros de praia, mas ela está concentrada mais aqui na área da divisa com a cidade de Peruíbe. Por quê? Porque justamente a última praia de Itanhaém, que é a praia de Santa Cruz, que é a praia mais deserta, e também essa primeira praia aqui de Peruíbe, que é a Taniguá, que pertence inclusive ao espaço ali de uma reserva indígena, são mais desertas e que é justamente nesse local que, segundo moradores e testemunhas, essas práticas acontecem, né? Há a presença então de charretes e também de animais e, portanto, a Guarda Civil Municipal está agora presente para coibir essa prática que é proibida. A gente tem inclusive uma placa aqui atrás de mim que fala que dá a proibição da circulação de veículos automotores aqui de carro, mas moto, charretes também é proibido e a presença de animais também. E é sobre isso que eu converso com o Milton Campos, ele que é secretário municipal de segurança pública aqui de Itanhaém, está coordenando essa fiscalização. Secretário, boa tarde, obrigado pela sua participação. Fiscalização foi intensificada, mas segundo moradores, essa prática, a presença, né, de charretes, de animais, acontece mais aos finais de semana. Essa fiscalização vai ser estendida ao longo dos próximos dias? Boa tarde. Boa tarde a todos. Com certeza, essa fiscalização ela já ocorre desde os últimos anos. A fiscalização, assim como intervenções foram feitas para coibir esse acesso de carros, charretes, cavalos. Porém, infelizmente, em atos aí de vandalismo, as pessoas retiraram isso. Então, a Guarda Municipal ela faz a fiscalização em toda a faixa arenosa da cidade de Itanhaém, como você falou, são 27 quilômetros de praia, e sendo intensificada agora nessa região onde compreende-se a Praia da Santa Cruz e a Praia dos Gaivotas, toda a região da Gaivota. Então essa fiscalização sempre ocorreu, porém agora intensificando ainda mais. E o que acontece na prática com uma pessoa que for flagrada com uma charrete, com um cavalo, né? Principalmente até apostando corrida, né? É proibido, não pode. É importante destacar que ingresso e permanência de animais de grande porte nas praias de Itanhaém são proibidos. Então a gente já pede ajuda da população também, se flagrar uma situação dessa, que ligue 153 para a nossa Guarda Municipal. De imediato vai ser enviada uma viatura e essa pessoa será qualificada, autuada e pode até ter o seu animal apreendido. A gente sabe, né, que até pelo relato que é um problema, né, uma situação recorrente. Há alguns anos houve, inclusive, um acidente, pessoas foram atropeladas aqui em 2021 nesse ponto, né? E aí, essa problemática, né, entre Itanhaém e Peruíbe, vai ter uma ação conjunta, já que esse problema envolve as duas cidades? Sim, por ser na divisa, apesar do acidente ter acontecido no município de Peruíbe, a ideia é que a gente em conjunto faça algumas ações visando coibir tanto o acesso, que é um acesso compartilhado, né? Metade da rua é Itanhaém, outra metade da rua é Peruíbe. Apesar das corridas acontecerem no município de Peruíbe, é uma ação integrada em conjunto. Para isso teremos uma reunião no dia 1º de abril na seccional para poder discutir esse compartilhamento de responsabilidades para fazer as intervenções necessárias para acabar com essa prática criminosa aqui no município de Itanhaém, na nossa região. Para que não aconteça novamente o que infelizmente aconteceu no domingo, né? Com certeza, né? Uma pessoa que saiu da capital, ali da Grande São Paulo, para vir aqui com a sua família passar momentos de alegria e infelizmente acabou não voltando para casa. Então a gente tem certeza que a Polícia Civil vai conduzir as investigações e que os responsáveis sejam punidos no mais alto rigor da lei.
Muito obrigada, então, pela sua participação. E falando a respeito da investigação, Ale, o inquérito é conduzido pela Delegacia de Investigações Gerais aqui de Itanhaém, a DIG, está sob o comando do Dr. Arilson Brandão, e ele, inclusive, mudou a tipificação desse caso, né, que de homicídio para homicídio doloso, né, como a Thalita, ela acabou morrendo 2 dias depois de ser levada ao hospital, depois de ser atropelada. O caso agora é investigado como homicídio doloso por dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de produzir o resultado morte. A gente conversou, inclusive, com o delegado que está à frente dessa investigação. Ele ouviu preliminarmente o condutor dessa charrete e vamos ouvir o que ele falou a respeito do depoimento desse condutor de 31 anos. Ale. Primeiro, o que ele estava fazendo andando com um cavalo na faixa de areia da praia. Segundo, nós recebemos durante a investigação a informação, e isso através de relatos testemunhais, de que ele poderia estar participando de uma competição de charretes, ou seja, estava participando de um racha de cavalos. E na frente, como forma de batedouro, teriam mais outros 2 veículos. Então, o que acontece? A região não poderia transitar nem veículos, muito menos cavalo e muito menos ainda que estivesse sendo realizado um racha no local. Porém, isso nós só conseguimos descortinar depois que nós começamos a nos debruçar com o caso. Pois é, Ale, o fato, né, da suspeita desse condutor estar disputando um racha ali de cavalos torna esse caso ainda muito mais grave. O fato é que, segundo o delegado, esse condutor de 31 anos, ele apresentou um endereço de Praia Grande, ele seria morador de Praia Grande e não tem antecedentes criminais. De qualquer forma, a polícia segue com as investigações, inclusive na tentativa de identificar todas as pessoas que se envolveram aí nesse fatídico acidente que culminou na morte de uma turista de 37 anos no último domingo, né? Ela que morreu 2 dias depois no hospital. Volto com você, Ale. E o delegado foi excelente, foi cirúrgico, preciso nessa mudança de tipificação, porque realmente, se é uma prática proibida, ele assumiu o risco por esse acidente. É a mesma coisa quando você infringe uma lei de trânsito, quando você está com um veículo e comete um ato infracional que pode resultar na morte de alguém, assumindo o risco que aquilo pode realmente resultar numa tragédia, como é que foi aí na cidade de Itanhaém. Então agora aquele que estava ali a cavalo vai ter sérios problemas perante a justiça e que essa prática se sirva de exemplo para que essa prática acabe de uma vez por todas aí nesse local. Vamos analisar e acompanhar esse trabalho de fiscalização da Guarda Civil. Um abraço, obrigado pelas informações mais uma vez,